Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na paz do Senhor Jesus sou eu mesmo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eu quero dar um aviso da parte de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É um aviso de Deus, do Espírito Santo para toda a igreja nesses últimos dias. Nesta data de quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Os irmãos sabem que eu estou orando com os irmãos aqui à meia-noite, às 3 da manhã, às 4. Ora só meia-noite, mas no particular com Deus. E Deus me deu uma revelação muito forte acerca das falsas teologias, das teologias pagã, liberal, que tem trazido uma grande confusão doutrinária na mente de muitos crentes e de muitas igrejas. Mas antes de eu entregar essa revelação de Deus, eu quero ler com os irmãos em São Lucas, louvado seja Deus, capítulo 13, verso, glória a Jesus, verso 3, verso 1. E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturava com seus sacrifícios. Tá vendo? Coisa terrível, né, meus irmãos? Queridos irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, peço que os irmãos, louvado seja Deus, prestem bastante atenção nesse aviso de Deus para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo que está aqui na terra, empenhada na santificação do corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler também mais um versículo que se encontra em Eclesiastes, também capítulo 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas essas coisas. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eu quero passar esse aviso de Deus a vocês terem cuidado com a teologia pagã, essa teologia moderna, que distorce os versículos bíblicos da sã doutrina de Jesus, que prega da santificação, corpo, alma e espírito. Eu estava orando a Deus na madrugada ao Senhor, e Deus me deu uma visão muito forte. Eu vi uma visão num lugar escuro, e ali eu via, no meio daquele lugar escuro, um lugar umas montanhas rochosas, negras, muitos ossos no chão, ossos humanos, né, de crânios, e no meio daquele corredor, daquele espaço, tinha um altar negro, que eu via ossos também, ossos humanos, crânios humanos, e via crianças, bebês, muitos bebês mortos ali. E do lado eu vi umas estacas e corrente negra, e aqueles jovens aproximadamente de 20, 15, 13 anos, adolescentes, também mortos ali. E atrás daquele altar, meus irmãos e minhas irmãs, levantava um homem, um demônio, né, de gravata vermelha, terno, com muitos livros na mão. E aqueles livros eram jogados em cima daquele altar, e aquele homem com cabeça de bode, chifres pontudos para trás, né, ele começava a derramar uma porção em cima daqueles livros, e um sangue todo negro por cima daqueles livros, e baixo também daquelas crianças. Louvado seja Deus. E uma fumaça negra começou a cobrir. E eu fiquei muito espantado com aquela visão.
e perguntei ao Senhor: Senhor, qual o significado dessa visão que o Senhor está me dando acerca desse espírito mal aí? E Deus falou comigo: meu servo, diante das suas orações e pregações que eu tenho te usado, não só você, mas mais irmãos e irmãs, que estão obedientes à minha doutrina, é para dar um aviso e despertar vocês acerca do perigo que a igreja vai enfrentar mais que já tem enfrentado. Preste atenção no que eu vou te mostrar. Eu falei: Senhor, o que significa isso? Essas crianças e esses jovens e esses livros. Deus falou assim: esses livros são os livros dos falsos profetas, das teologia mundana, dos estudos mundanos que distorce a minha sã doutrina, que foram oferecidos a demônios. E o alvo de ataque desses livros, desses falsos ensinamentos, é os jovens e as crianças. Por quê? Louvado seja Deus. Os jovens e as crianças são o futuro para ser usado nas minhas mãos. Então o alvo deles, de Satanás, é eles, para confundir a mente deles, através desses estudos satânicos, para eles se tornarem falsos profetas, para contaminar a minha igreja. E eu falei para Deus: Senhor, não permita. Então me usa os teus servos para repreender. E Deus falou assim: não, meu servo, isso será inevitável. Isso terá que acontecer para o cumprimento da minha palavra. Eu falei assim: então, Senhor, o que nós vamos fazer então? Aí Deus falou comigo: o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não se alegrará dele. Então isso terá que acontecer para cumprimento da minha palavra, para mim vir buscar o meu povo, que estão fiel a mim na santificação, corpo e alma e espírito. Então já estou te avisando que isso será inevitável. Isso se espalhará por todo o Brasil e toda a terra com mais intensidade. Mas eu vou levantar os meus servos para pregar nos dons de Deus, para que continue a pregar e combatê-los. Mas os meus, que são meus, que guardar a minha palavra, serão protegidos. Então, meus irmãos, aí está a revelação de Deus sobre essa teologia mundana, que está distorcendo as verdades da Bíblia, trazendo o paganismo para a igreja, dizendo que a doutrina que pregamos é usos e costumes. A fonte dessas teologias é satânica. Por trás dessas teologias há um ritual satânico de automagias. É satanismo, ocultismo por trás dessas coisas. Então Deus, irmãos, está dando esse aviso. Louvado Deus para a igreja. Então cuidado, fuja dessas teologias liberais, libertinagem. A Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja Deus, que o Espírito Santo é o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra de Deus que Ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito da minha palavra a vocês. São João 14, 26. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, também diz: quem quiser sabedoria, peça para Deus. E em João, e as cartas de João, capítulo 2, verso 27, também diz: não precise que ninguém vos ensine, porque vós tem a unção do santo, do alto. Então o santo ensinamento, o santo estudo bíblico do cristão está na oração, jejum e santificação com Deus e leitura da palavra de Deus, e nada mais, nada mais. Somente a Bíblia, meus irmãos. Então aí está, Deus me mostrou esse ritual, e aquelas crianças mortas simboliza, louvado seja Deus, morte espiritual e também morte literal, porque por trás desse, Deus falou para mim: meu servo, por trás dessas falsas teologias, muitos rituais oferecidos, houve muito sacrifício de crianças, de bebês, de tudo isso, para poder Satanás operar, porque o diabo não faz nada de graça, alguma coisa ele quer em troca. Então muitas oferendas, rituais de automagia foram oferecidos para estar essa unção negra na minha igreja.
Então tome cuidado, isso foi uma arma de Satanás para destruir a minha igreja, mas isso será inevitável, terá que acontecer para o cumprimento da minha palavra. Então, além de ser morte espiritual, irmãos, é morte espiritual por parte dos jovens e das crianças. Então, meus senhores pais e mães, ensine a Bíblia para os seus filhos, a Bíblia Sagrada, a orar, a jejuar. Louvado seja Deus. E por dar esses livros, é comércio que está dentro da casa de Deus, coisas que Deus abomina. De graça recebeste, de graça dai, diz a palavra do Senhor. Então é morte física, que muitos bebês, muitos adolescentes, jovens foram mortos, foram sacrificados a esses deuses pagãos, e também morte espiritual por parte dos jovens. O alvo de Satanás é os jovens e as crianças, que são futuros homens de Deus de amanhã. Então o diabo quer destruir eles, fazer deles falsos profetas. Por isso que está essa ansiedade de jovens querer fazer teologia, essas coisas, é Satanás que coloca. Então nós vamos sempre estar intercedendo pelos jovens, estamos aqui em oração às 0 horas, louvado seja Deus, e num particular com Deus, e dia 16 nós vamos, segunda-feira agora, 16 de setembro de 2019, nós vamos começar um forte jejum pelas almas e pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que está empenhado na doutrina do Senhor aqui na terra. Então aí está, irmão, essa visão que Deus me deu, muito forte, e naquele momento, depois daquela visão que Deus me deu, louvado seja Deus, desapareceu aquilo, louvado seja Deus, e eu continuei firme na oração a Deus. Então aí está, meus irmãos, um aviso de Deus. Os irmãos me perdoem, né, por causa dos barulhos que está tendo em volta, aqui no lugar onde eu estou, mas depois, mais para frente, eu vou ver se eu vou passar essa visão com mais detalhada para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos.